Beleza? Nesse vídeo vamos conhecer a história de um homem que é um dos mais temidos do submundo brasileiro, considerado como o piloto do PCC. Esse homem ficou desaparecido 6 anos. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. No submundo do crime organizado brasileiro, existem homens que vivem escondidos, outros vivem armados e alguns vivem acima das nuvens. A história de Gerson Palermo mistura tráfico internacional, fugas cinematográficas, acusações explosivas e uma habilidade rara dentro do crime organizado: pilotar aeronaves. Durante décadas, investigadores afirmaram que ele ajudou a conectar rotas aéreas do narcotráfico entre Bolívia, Paraguai e Brasil. Mas o mais assustador era a frieza. Enquanto o país dormia, aviões levantavam voo em pistas clandestinas, sem passageiros, sem registros, sem destino oficial. E segundo a Polícia Federal, Palermo sabia exatamente para onde cada carga deveria ir. Pouca coisa era conhecida publicamente sobre a juventude de Gerson Palermo. Como muitos personagens do crime organizado brasileiro, ele surgiu primeiro nos bastidores, longe das câmeras, longe da televisão. Mas investigadores afirmam que, ainda jovem, Palermo começou a circular por ambientes ligados ao contrabando e ao tráfico nas regiões de fronteira. A fronteira brasileira sempre foi mais do que uma linha no mapa. É uma ferida aberta, um território onde caminhões desaparecem, aeronaves pousam sem autorização e milhões circulam sem controle. Ali, quem conhece os caminhos errados, vale ouro. E Palermo conhecia. Segundo investigadores, ele desenvolveu contatos importantes em Mato Grosso do Sul, um dos corredores mais estratégicos do tráfico sul-americano. A cocaína produzida na Bolívia precisava entrar no Brasil. Para isso, existiam pilotos que voavam abaixo, pilotos que pousavam em fazendas isoladas, pilotos que apagavam rastros. Ano 2000, o Brasil acordaria com uma notícia inacreditável. Um Boeing 737 da antiga VASP havia sido sequestrado. Não era um voo comum. Dentro da aeronave estavam malotes de dinheiro do Banco do Brasil. O caso chocou o país porque parecia roteiro de cinema. Homens armados interceptaram a operação. A ação foi rápida, violenta, calculada. Anos depois, o nome de Gerson Palermo apareceria ligado ao caso. As investigações apontaram que ele participou diretamente da ação criminosa. O roubo milionário transformou Palermo em alvo prioritário das autoridades. Mas também revelou algo importante. Ele não era apenas mais um criminoso, era alguém capaz de participar de operações extremamente complexas: planejamento, logística, execução. Elementos típicos de organizações criminosas sofisticadas. Com o passar dos anos, o narcotráfico mudou. As antigas rotas terrestres começaram a chamar a atenção demais. Então o crime encontrou outro caminho: o céu. Segundo investigadores, pequenos aviões passaram a transportar cocaína entre Bolívia e Brasil durante a madrugada. Voos rápidos, baixa altitude, pouco rastreamento. Era quase impossível interceptar todos. E, novamente, o nome de Gerson Palermo surgia. Relatórios apontavam que ele possuía experiência como piloto e conhecimento técnico sobre aeronaves. Isso o transformava em peça valiosa dentro do tráfico internacional. Porque no crime organizado, confiança é tudo. E confiar milhões de reais em drogas a um piloto exige algo raro: lealdade absoluta. Enquanto Palermo crescia no submundo, outra força criminosa se expandia silenciosamente: o PCC. O primeiro comando da capital deixou de ser apenas uma facção prisional, virou uma máquina internacional.
Investigadores afirmam que a facção passou a controlar rotas, fornecedores e distribuição de cocaína na América do Sul. A Bolívia tornou-se estratégica. Homens especializados em logística passaram a ganhar importância. Segundo autoridades, Palermo teria ligação direta com integrantes da cúpula da organização. Seu papel seria facilitar operações aéreas e conexões internacionais. O tráfico moderno já não dependia apenas de violência, dependia de empresários do crime, operadores, especialistas, e Palermo parecia se encaixar perfeitamente nesse perfil. Depois de anos de investigações, veio a captura. Gerson Palermo acabou preso. As acusações eram pesadas: tráfico internacional de drogas, roubo, associação criminosa. As condenações ultrapassavam um século de prisão. Para investigadores, aquela prisão representava uma vitória importante contra o narcotráfico. Mas o que aconteceria depois levantaria suspeitas ainda maiores. Em 2020, uma decisão judicial surpreendeu o país. Mesmo considerado criminoso perigoso, Palermo conseguiu prisão domiciliar. A justificativa envolvia questões legais e condições do sistema prisional, mas a repercussão foi imediata. Como um homem apontado como operador do PCC receberia um benefício daquele tipo? Horas depois da liberação, aconteceu o impensável. A tornozeleira eletrônica foi rompida, Gerson Palermo desapareceu, sem deixar rastros. Era como se tivesse evaporado. A fuga expôs algo extremamente preocupante. Palermo parecia preparado. Segundo investigadores, havia estrutura logística pronta para ajudá-lo. Documentos falsos, rotas clandestinas, apoio criminoso. Ele conhecia fronteiras, conhecia pistas, conhecia pessoas. E isso tornava a caçada muito mais difícil. Durante anos, autoridades brasileiras tentaram localizá-lo, mas Palermo parecia sempre um passo à frente. Enquanto isso, denúncias começaram a surgir. Suspeitas de corrupção envolvendo decisões judiciais passaram a ser investigadas. A hipótese era assustadora. Teria o crime organizado infiltrado partes do sistema? Gerson Palermo estava foragido há 6 anos, desde o ano 2020, quando ele recebeu, então, esse benefício da Justiça de Mato Grosso do Sul, que foi um habeas corpus, e daí ele conseguiu fugir e estava foragido desde então. Por 6 anos, Palermo virou quase uma lenda criminal. Informações desencontradas surgiam constantemente. Paraguai, Bolívia, interior do Brasil. Ninguém sabia ao certo onde ele estava, mas investigadores acreditavam que ele continuava operando, porque o tráfico internacional não para. Enquanto autoridades montavam operações, toneladas de cocaína continuavam cruzando fronteiras invisíveis. E pilotos continuavam levantando o voo durante a madrugada. A Polícia Federal ampliou cooperação internacional. Informações passaram a circular entre Brasil e Bolívia. Monitoramentos financeiros começaram a rastrear movimentações suspeitas. A caça agora era silenciosa. Pacientes, estratégia. Até que um detalhe chamou a atenção das autoridades. Um homem vivendo discretamente em Santa Cruz de la Serra. Nome falso, rotina discreta, mas hábitos incompatíveis com alguém comum. A suspeita cresceu. Então veio a confirmação. Era Gerson Palermo. Maio de 2026. Agentes cercaram o local. A operação envolveu autoridades brasileiras e bolivianas. Depois de anos foragido, Palermo finalmente foi capturado. As imagens da prisão rapidamente circularam pela imprensa. O homem que teria comandado rotas do narcotráfico aéreo agora aparecia envelhecido, silencioso, cercado por policiais. Mas a prisão não encerrava a história. Ela levantava novas perguntas. Quantas operações aconteceram enquanto ele esteve foragido? Quem o protegeu? Quantas pessoas influentes estavam envolvidas? A história de Gerson Palermo revela algo maior do que apenas um fugitivo. Ela mostra como o crime organizado evoluiu. Hoje, facções usam tecnologia, lavagem financeira, rotas internacionais e principalmente especialistas, pilotos, advogados, operadores financeiros. O narcotráfico moderno funciona como uma empresa alimentada por bilhões, e combater isso
exige muito mais do que prisões. Na verdade, essa prisão ela coloca fim em uma fuga que já durava 6 anos. Há 6 anos o Gerson Palermo era considerado foragido, ele que é um dos líderes do PCC. Enquanto cidades inteiras dormem, aeronaves ainda cruzam fronteiras invisíveis. Algumas transportam passageiros, outras transportam cocaína, dinheiro e morte. Gerson Palermo se tornou símbolo de uma nova geração do crime organizado. Homens que não vivem apenas escondidos em becos escuros, mas em fazendas, aeroportos, empresas e, às vezes, acima das nuvens. Porque no mundo do narcotráfico internacional, os pilotos mais perigosos quase nunca aparecem no radar.